Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continuando nossas lições sobre o ministério profético, nessa terceira lição, nós vamos ver o chamado de um profeta. E como sempre, começamos com o nosso texto áureo, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 16. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Podemos definir o chamado como a experiência com Deus que marca o início do ministério de um profeta. Ser profeta, antes de tudo, significa ser alguém chamado por Deus. Não era uma carreira escolhida pela pessoa, não tinha a ver com um talento ou uma capacidade pessoal, mas sim com esse chamado sobrenatural de Deus. Também não tinha a ver com hereditariedade, como no caso dos sacerdotes e dos reis. Profeta só poderia ser profeta mediante um chamado divino. Era essa experiência que o transformava num homem cheio de autoridade divina, num mensageiro de Deus, num homem com uma missão dada por Deus. E era no seu chamado que o profeta ancorava sua autoridade e norteava sua missão. Sem esse chamado, não apenas não existiria uma missão, não existiria o próprio profeta. Nem toda visitação do Espírito Santo fazia da pessoa um profeta. Mesmo que ela viesse a profetizar naquele momento, ela não era um profeta. Temos alguns exemplos nesse sentido. Os 70 anciãos de Números, capítulo 11, ao receberem uma porção do Espírito que estava sobre Moisés, eles profetizaram, mas isso não mudou a vida deles, a ponto de torná-los profetas. Tanto que o texto diz que nunca mais profetizaram. Temos o exemplo de Saul também, registrado em 1 Samuel 19, versículos 23 e 24. Diz lá que ele foi pelo caminho profetizando, depois ficou peladão e continuou profetizando. Fez isso por um dia e uma noite inteira. Surgiu até um ditado: está Saul também entre os profetas? Mas ele não recebeu o chamado para o ministério profético. Ele foi ungido para ser rei. O ministério profético não se resume a uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. É necessário que aquele que foi visitado tenha recebido uma missão a cumprir, um chamado, que tenha uma mensagem de Deus a ser transmitida, que tenha uma revelação que cause algum impacto na vida das pessoas. Portanto, o chamado é a soma da experiência transformadora com o recebimento de uma mensagem. Essas duas coisas. Se não houver transformação de vida, se não existe uma mensagem a transmitir, então não existe um chamado. Assim como não existe o ministério profético. Na lição, eu cito 3 exemplos de um chamado divino. Como a nossa abordagem aqui é resumida, então eu vou citar apenas um, aliás, um dos chamados mais conhecidos. O do profeta Isaías, que está no capítulo 6 do seu livro. No versículo 5, nós temos um resumo da visão do profeta. O profeta grita: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E no versículo seguinte, 6 e 7, nós temos a experiência transformadora. Um anjo voa até o profeta levando uma brasa incandescente, tão quente que o próprio anjo usa um instrumento para pegar essa brasa e encosta essa brasa nos lábios do profeta, purificando. Com certeza, aquela foi uma experiência que deixou marcas no profeta, não era algo para ser esquecido. E em seguida, no versículo 8, vem a missão. O Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. É a partir dessa experiência que o homem Isaías ficou no passado e surgiu o profeta Isaías. Alguém transformado, alguém com uma missão. Tudo que não fosse relacionado à missão virou secundário na vida dele. Interessante observar que praticamente todo homem que foi chamado apresentou alguma desculpa, relutou com o chamado,
apresentou alguma incapacidade pessoal. Isso é quase uma regra no texto sagrado. Foi assim com Moisés, com Jeremias e muitos outros. E mesmo quem não apresentou uma desculpa, com certeza não se sentiu confortável como se estivesse à altura do chamado. Podemos supor alguns motivos para essas objeções. Primeiro, era um chamado para toda a vida, um chamado vitalício, e no mínimo isso, claro, geraria algum receio. Era um chamado que envolvia todos os aspectos da vida, não era para ser profeta em tempos vagos, como uma profissão. Até a vida íntima do profeta entrava no chamado, que o diga Oséias, né? E era um chamado que envolvia tarefas difíceis. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, diz: experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Isso é um resumo do que esses homens passaram por conta do chamado profético. E provavelmente também uma das causas de tantas objeções. Deus é um Deus de propósitos. E tudo que Deus faz tem a ver com um propósito, né? Obviamente, ao chamar um homem a um ministério profético, Deus tinha propósitos a cumprir através desse homem. Vejamos 3 desses propósitos. Primeiro, os profetas eram chamados para repreender. Sempre que as autoridades, os sacerdotes e o povo, eles se afastavam de Deus e de sua lei, Deus levantava um profeta para repreender essas pessoas. Por isso, grande parte das palavras proféticas registradas nas Escrituras são de repreensão. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós vemos Natã sendo enviado por Deus para repreender a Davi. Somente um profeta teria autoridade para tal. Mesmo Natã tendo feito isso com o máximo cuidado. Mas quem ousaria repreender o rei se não fosse alguém enviado por Deus? Em segundo lugar, os profetas eram chamados para proferirem sentenças. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 14, o rei Jeroboão manda ouvir o profeta Aías. Queria saber o que aconteceria com seu filho que estava doente. Então a esposa de Jeroboão vai disfarçada para falar com o profeta, que aliás estava cego pela velhice. Mas Deus o avisa e ele prolata a seguinte sentença: o seu filho vai morrer e sua linhagem já tem um fim programado. Até aqui, Deus Senhor. Terceiro, profetas também eram chamados para interceder. Daniel é um exemplo de alguém chamado para interceder. Orava 3 vezes ao dia pela restauração de Jerusalém. Uma passagem incomum foi quando o Senhor proibiu o profeta Jeremias de interceder pelo povo. O que está lá no livro de Jeremias, capítulo 7, versículos 16 ao 18. Deus diz que não ouviria sua oração. De qualquer forma, a exceção só reforça a regra, de que o ministério profético tinha o caráter intercessório. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, homens conhecidos pelo povo com esses ministérios. Mas eles não se autoconvocaram, eles não pleitearam uma missão. Foi o Espírito Santo quem falou a direção da igreja. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Todo chamado legítimo precisará de eficácia, que vem do reconhecimento do povo, mas precisará também de legalidade, que vem da imposição de mãos. Não basta uma coisa sem a outra. Então, querido, sirva a sua igreja, sirva os irmãos. Naturalmente, as pessoas verão o chamado de Deus na sua vida. Mas não se deixe levar pelos elogios. Não chame a si mesmo. Espere a imposição de mãos sobre sua cabeça pela direção de sua igreja. Boa semana, profeta. Boa semana, profetisa. Que Deus te abençoe.